Amém. Vamos lá. Eterno Deus e Pai, é no Teu nome, Senhor, que nós te pedimos agora, Pai, que o Senhor venha abençoar o Teu servo, usando as Tuas mãos, Senhor, que o Senhor venha fazer milagres através da Tua palavra, abençoa toda a igreja, Senhor, através da administração da Tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu sou todos na parte do Senhor Jesus, amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para nós. Vamos abrir nossa Bíblia. Hebreu capítulo de número 11, versículo de número 8. A seguir. Hebreu 11, 8, quero que toda a igreja lê comigo, em nome de Jesus. Nós tivemos uma lição abençoada, que vai falar um pouco sobre o assunto que foi falado, né, irmão? De manhã, tinha muito aluno, graças a Deus. Acredito eu que os alunos estão afiados sobre os 4 altares que Abraão levantou. Glória a Deus. Hebreu 11, 8, eu leio o versículo e depois leio outro, até o 17, amém? Diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ele ia. Logo. Porque esperava a cidade que tem fundamento, no qual o artifício e construtor é Deus. Pela fé, mesmo Sara recebeu o poder de conceder e deu a luz fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que eu tinha prometido. Pelo que também de um e esse já amortecido descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque o que isso diz claramente mostra que busca uma pátria. E se na verdade se lembrasse da queda de um país, teria a oportunidade de tornar. Mas agora deseja uma melhor, isto é, a celestial, pela que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Pela fé obedeceu Abraão a Isaque quando foi preparado. Sim, aquele que recebeu as promessas ofereceu o seu unigênito. Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu posso colocar o tema aqui das promessas, né? O tema da mensagem rápido e muito sucinto. Após Deus trazer o maior castigo sobre a terra, que foi no tempo de Noé, o dilúvio, passa-se várias gerações e aproximadamente 430 anos. Entre 420 anos, chega o tempo em que Deus vai estabelecer o seu maior projeto na terra, da chamada de Abraão no capítulo 12. E quando Deus ele chama Abraão, ele chama para um projeto universal. Quando Deus ele fala para Abraão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, para uma terra distante que eu vou te mostrar. Abraão, antes dele ter essa revelação de Deus, e Deus se revelar para ele morava lá em Caldeias, ele era caldeu, ele adorava o deus Lua, e muitos deuses que tinham
na sua época. Mas Deus resolve traçar um projeto de salvação para toda a humanidade. Ele disse: Abraão, eu te farei multidões de nações, e através de ti tu será bendito toda a família da terra. E hoje nós vemos que todas as famílias existe sempre um crente. Às vezes a pessoa fala: eu não sou crente, mas meu tio é. Eu não sou crente, mas meu pai é. Eu não sou crente, mas meu sobrinho é. Eu não sou crente, mas o meu avô é. É o cumprimento da palavra de Deus. Porque o que Deus fala, Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Mas Ló, irmão, como foi a lição de manhã, o comentarista diz que ele desobedeceu um pouquinho porque ele levou o seu sobrinho, porque na verdade o seu sobrinho, ele estava sendo seu filho adotivo, porque Arão tinha morrido ali. Arão, seu irmão, e o seu pai também tinha morrido, e ali ele assumiu aquela responsabilidade. E quando eu olho para esse texto, irmão, quem anda com pessoas abençoadas na promessa é também abençoado. E ali Ló, ele foi junto com Abraão, e ele não tinha um mapa, ele não tinha ali uma localização de satélite, nada, mas somente pela fé. Como nós terminamos de fazer a leitura, que o objetivo principal e fundamental de Abraão não era uma terra física, mas o comentarista aos Hebreus revela que ele procurava uma cidade celestial. E nós sabemos que nesse percurso todos nós somos falhos. Às vezes nós erramos na nossa caminhada. Abraão não foi diferente. Abraão é um dos homens mais respeitados até hoje em todo o planeta, porque Abraão, ele é pai das 3 maiores religiões do mundo: judaísmo, islamismo e o cristianismo. Todos têm Abraão como o fundador, como pai. E Abraão, quando ele chega em Canaã, onde Deus estava lhe dirigindo, ele foi surpreendido. Primeiro tinha os cananeus, homens gigantes, ferozes e valentes. Mas Deus se revela novamente para Abraão e diz assim: olha, eu vou te dar essa terra, a tua descendência vai assumir essa terra. E ali ele ficou ali, mas a terra ali estava passando por uma crise de uma fome muito grande, de uma seca. O que é que isso nos traz a lição? Nos traz a lição, irmão, que quando Deus envia você para certa missão, não significa que a tua vida vai ser um mar de rosa. Não significa. E ali ele tomou uma decisão perigosa de ir para o Egito. Nós sabemos que o Egito representa o mundo de pecado, o mundo de orgias. E ele não achou outra opção, e ele não buscou a direção de Deus. E ele pagou caro por essa decisão. Só não pagou mais caro porque Deus se interveio. Deus entrou no meio, porque quando o rei do Egito quis tomar sua mulher como tomou, mas não teve sucesso, porque Deus começou a castigar sua família. E ele volta novamente para Canaã. Quando chega lá, ele começa a multiplicar a sua fazenda, boi, gados, ali carneiro, bode, muitos multiplicou. E a terra onde estava Ló, com a sua grande fazenda, e Abraão, ali os seus vaqueiros começaram a brigar um com o outro. E ali, como Abraão é um homem sábio e está na sua fé firme nas promessas, e ele chama ali Ló e diz assim: olha, é o seguinte, para que não haja contenda entre os meus pastores e o teu, nós vamos fazer o seguinte, vamos separar. E ali ele poderia tomar a decisão, porque ele era o pai adotivo e mais velho, e era o tio de Ló. Mas Abraão, como ele estava firme na promessa, na certeza que onde ele estava, Deus ia fazer ele prosperar, ele abriu mão do seu direito e disse assim: olha, você vai escolher primeiro, meu sobrinho. Se tu ir para o lado direito, eu vou para o esquerdo. Se tu ir para o lado esquerdo, eu vou para o direito. E Ló
ele é o tipo de crente que está na caminhada em direção ao céu, mas ele só tem uma visão carnal. Ele é avarento, só pensa em riqueza e bens material, e isso pode custar muito caro. E o apóstolo Paulo disse que aqueles que querem ficar rico, avarento, eles cairão em várias tentações, e a avareza é uma idolatria, e no qual o idólatra não tem parte no reino de Deus. E ele disse assim: é verdade, meu tio, eu posso escolher? Pode sim, fique à vontade. E ele olhou para as campinas de Sodoma, onde os ribeiros de água, a própria Bíblia fala em Gênesis que era comparadamente o jardim do Senhor, o jardim do Éden, muito pasto, muita água cristalina. Ele disse assim: olha, meu tio, eu quero ir para cá. E ele não sabia que ali seria uma escolha muito triste para ele, como diz em Gálatas capítulo 6 e 7, que a pessoa planta, a pessoa colhe o que ele plantou. Ele pagou muito caro com isso. Mas aí, onde Abraão ficou, ele ficou numa terra um pouco árida, não tinha muito assim um resultado de agricultura para o gado. Mas quando Deus está no negócio, o negócio muda. Após ele se apartar, Deus se revela novamente. Deus se revela para Abraão e diz assim: Abraão, olha para o céu, conta as estrelas, olha para o oriente, olha para o ocidente, olha para o sul, olha para o norte. Essa terra eu te darei, tu e a tua descendência, e bendita será toda a família da terra. E Abraão, ele faz um altar. Foi falado nessa escola dominical. O primeiro altar que ele faz em gratidão a Deus foi em Siquém. Siquém significa ombro. Ele estava convicto que tudo que ele tinha era Deus, estava ali lhe dando uma firmeza e uma conquista em tudo. Ele faz um grande altar ali, porque Abraão, por onde ele andava, ele fazia altares. Abraão era um homem de oração. Abraão era um homem que fazia sacrifício em contínuo a Deus. Abraão tinha uma intimidade com Deus tão grande que Deus chamava ele de amigo. E tudo que Abraão fazia, ele procurava a direção de Deus. E eu pergunto para você: tudo que você tem feito, você procura a direção de Deus? Tudo que você tem feito está na vontade de Deus? Porque às vezes a pessoa procura decisões precipitadas, que ele pode pagar um preço muito alto. E depois Abraão, ele vai multiplicando cada vez mais, e ele levanta mais outro altar. O altar ele levanta agora em Betel. Ele busca a Deus, ele invoca a Deus, e ali é os primeiros cultos em direção ao Deus Criador dos céus e da terra, na terra de Canaã. Ele confessa que adora o Deus Criador dos céus e da terra. Ele confessa ali que não adora o Deus Rimon, que é o Deus da tempestade, o Deus da lua, Astarote, Dagon, rainha do céu, nem os demais. Mas ele confessa que adora o Deus Jeová Rafá, o Deus das suas providências. E ele faz um altar em Betel, que significa casa de Deus, lugar de oração, lugar de refúgio. Todo momento que ele passava difícil, ele estava ali com o altar em Betel, buscando a Deus. Como diz a Bíblia no Salmo, com bom 133:1, com bom e com suave são, que os irmãos vivam em união. Ele estava na casa do Senhor nosso Deus. Ele estava ali buscando. Ele sabia que Deus era a sua prioridade. Ele estava caminhando na fé. Ele não sabia até onde ele ia, mas ele alcançava o seu objetivo, que era buscar a Deus em espírito e em verdade. E depois ele faz também mais outro altar em Hebrom,
que significa união. Abraão, ele era um homem pacífico, ele não era um homem de guerra, ele não era um homem de contenda. Por isso que ele deixou o seu sobrinho Ló tomar aquela decisão. Primeiro, porque ele não queria contenda, era o pacificador. Abraão, ele tinha uma convicção que Deus era com ele, que por onde ele andava, as pessoas olhavam para ele e falavam assim: tu é príncipe de Deus, Deus é contigo. Abraão era tão abençoado, irmão, que a Bíblia diz que onde os filisteus, os cananeus cavavam poço, muitos metros de profundidade, não dava nada. Mas na hora que Abraão resolvia cavar um poço, com poucos metros dava água cristalina. Era Deus dizendo: eu estou contigo. O crente, como diz no Salmo 1, tudo que ele faz, ele prospera. As lutas vêm, a dificuldade vem, mas muitas vezes a dificuldade é para nós se aproximar de Deus. O nosso irmão Ivan passou um dia difícil aí, né, rapaz? Eu acredito que esse dia foi o dia que ele mais buscou a Deus, né? Com certeza. E ali Abraão estava vivendo. E de Abraão nasceu Isaac. Isaac nasceu Jacó. Jacó nasceu 12 filhos, que se tornou Israel. E ali Abraão faz o 4º altar. Eita, mas esse altar, esse foi o mais difícil em toda a história para Abraão. Existem momentos, irmão, na nossa vida que às vezes tem coisas que é mais difícil. O 4º altar que ele fez foi em uma das colinas do Monte Moriá. Após Deus falar para Abraão: Abraão, o teu filho sairá multidões de pessoas e será como a areia da praia do mar. Depois Deus, ele fala para Abraão: Abraão, vai em uma das colinas do Monte Moriá e sacrifica o teu filho a mim. E ali Abraão ficou triste, mas estava convicto do que Deus estava no comando. E segundo a história diz que ali Isaac tinha aproximadamente 30 anos de idade, a 33 anos. E Abraão já tinha mais de 33 anos de idade. E ali Abraão, ele tinha muitos funcionários e poderia rachar lenha, mas como se trata de altar, ele mesmo resolveu rachar lenha. Então cada um de nós temos um altar, cada um de nós temos que rachar lenha, cada um de nós temos que preparar um altar, cada um de nós temos que preparar o sacrifício a Deus, para que Deus receba. Deus, ele recebe de você algo que é sacrifício para você. Tudo que é sacrifício, quanto mais difícil, mais Deus se agrada e mais Deus te aprova. E ali ele vai com 2 servos, caminha 3 dias. Aquele 3 dias simboliza Jesus no túmulo, pode ser. E ali caminha 3 dias e chega em uma daquelas colinas. E ele sobe aquele monte com o cutelo afiado, amolado, pontiagudo. E ali ele fala para os seus funcionários, os seus empregados, assim: ó, fica aqui no pé do monte, que eu vou subir com meu filho e voltarei com ele. E no percurso de subir no monte, Isaac está com fogo, Isaac está com a lenha no ombro, e ele está com o cutelo subindo lentamente. E ele faz uma pergunta que é um alfinete no coração de Abraão. Ele diz: meu pai, eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, e você está com o cutelo, e o carneiro para o sacrifício aonde está? Ele olhou para ele e disse: o cordeiro para si Deus proverá.
E Abraão estava convicto, numa certeza, mesmo que ele matasse o seu filho, o único filho amado, ele ressuscitaria. E ali ele prepara o altar, ele prepara a lenha, e o seu filho foi submisso, o seu filho foi obediente. Se fosse no tempo de hoje, alguém falava assim: está repreendido meu pai, em nome de Jesus, tu vai me matar. Está repreendido, não aceito não. Mas o filho foi submisso. Quem sabe o nó na garganta do seu filho. E ali ele deita naquela madeira, amarrado de mão e pé. E Isaac ali, quando ele vê que o seu pai levanta o cutelo amolado, quem sabe ele fecha os olhos para não ver ele ser degolado. E aquele cutelo afiado, quando ele enfiasse na garganta de Isaac, ali quando ele fosse tirar, que o sangue jorrava, trazendo morte instantânea. E ali, quem sabe, ele tenta, ele vai, mas o anjo do Senhor segura. E a voz do Deus Todo-Poderoso branda dos altos céus, ele disse: Abraão, Abraão, o que tu está fazendo, Abraão? Eu vou sacrificar que tu me pediu, meu único filho. Ele disse: não faça isso, eu vou abençoar tua semente. Agora eu sei que tu teme a Deus, tu és fiel. Olha ao lado, o cordeiro estava amarrado. E esse cordeiro, ele pegou, imolou e fez o sacrifício para a glória de Deus. E essa morte seria eu que seria morto. Mas Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu no nosso lugar. E Abraão, na sua caminhada, irmão, ele mentiu. Abraão, na sua caminhada, às vezes ele duvidou, mas depois ele retomava novamente a sua fé. Porque muitas vezes a nossa caminhada diante, irmão, de certa circunstância da vida, às vezes tem um momento que nós pensamos em sacudir a cruz. Às vezes nós pensamos em sacudir esse fardo tão difícil. E aí nós não podemos mais fazer isso, porque a palavra de Deus disse que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás, porque o que olha para trás não está apto para o reino de Deus. Não está apto para o reino de Deus. Nós estamos diante dessa caminhada, dessa cidade que Abraão, ele sempre confiou que no qual artifício e construtor é Deus. A Canaã prometida, a terra que manda leite, que manda mel, onde lá a nova Jerusalém que Deus tem prometido para aqueles que o amam, ela nunca mais acabará. Onde a paz reina naquele lugar, onde há a sua felicidade. E Abraão, ele se tornou o exemplo da fé, para nós hoje pegar como exemplo o que Abraão passou. Às vezes quando vem qualquer tribulaçãozinha, às vezes tem gente que não quer mais ser crente. Abraão passou pelo vale da prova, da aflição, mas ele tinha uma esperança, e ele sabia que quem ia herdar a terra prometida era a sua semente, porque Deus falou: olha, a tua semente será bendita e vai herdar essa terra. E essa promessa chega até nós através do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nessa promessa, como diz em João capítulo 14. Jesus Cristo, ele disse: não se turbe os vossos corações, crede em Deus e crede também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu vos não teria dito: eu vou preparar-vos lugar e voltarei novamente, e levarei para mim mesmo, para onde eu esteja, estejais vós também. E ele disse, Senhor, Tomé disse: nós não sabemos o caminho. Ele disse: Tomé, tu estás tanto tempo comigo e tu não sabes o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 10, ele disse: eu sou o bom pastor, e eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á. E a promessa está de pé, e a qualquer momento os sinais estão se cumprindo, e Jesus voltará com poder e grande glória. A qualquer momento o anjo, o arcanjo tocará a trombeta de Deus. E a Bíblia Sagrada fala que a hora, o próprio Jesus disse, a hora que você menos espera, você vai ser surpreendido. Mas que aquele dia que você seja surpreendido, que você esteja com o cajado na mão, calçado os pés da preparação do Evangelho da Paz, vestido a couraça da justiça, que naquele dia você esteja com a candeia, com azeite fumegando e com reserva ainda, dizendo: Senhor, eu estou aqui, prontidão. Que naquele dia o teu ouvido espiritual esteja sensível ao zoar da trombeta de Deus, porque o anjo vai recolher nos quatro cantos da terra a sua igreja e vai subir a fração de milésimo de segundo ao encontro do Senhor nos ares. E assim nós estaremos diante dele nessa promessa. E vai chegar o dia que nós vamos encontrar Abraão, e ali nós vamos sentar do lado, nós vamos conversar com ele, com os patriarcas, com os profetas do Antigo Testamento, com os apóstolos. E ali nós vamos cantar aquele louvor: valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, valeu a pena deixar os prazeres do mundo. O Egito representa os prazeres do mundo. A história diz que quem seria o sucessor ali no Egito de Faraó seria Moisés, porque Moisés estudou nas maiores faculdades do Egito, e a sua filha não poderia herder o trono, mas o seu filho sim. Então quem seria o próximo rei do Egito, da maior potência do mundo da época, seria Moisés. Mas o escritor de Hebreus 11 diz que Moisés olhava para o alto, longe, e para o futuro, e ele desprezou os prazeres do Egito momentâneo e resolveu ser pastor de ovelha 40 anos no deserto causticante, sendo humilhado. Mas ele tinha o foco e o objetivo, a Canaã celestial. E o que é que você tem feito para você conquistar essa terra prometida? Porque todo crente que morar no céu, ele tem que passar pelo vale do teste de uma prova. Você não vai conquistar o céu de mão beijada não, viu, meu irmão? Você vai ter que passar pelo teste, e que você seja aprovado. E quando você for aprovado, que chegar naquele dia, ele vai olhar para você, Jesus Cristo, com seus olhos como chamas de fogo. E ele vai olhar dentro dos teus olhos, e ele vai dizer: tu foste fiel a um pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Nós temos que conscientizar, irmão, que a nossa pátria não é aqui. A Bíblia diz que não é aqui. A nossa vida aqui na terra é momentânea, passageira. A qualquer momento nós podemos morrer, mesmo novo. Mas se não morrer novo, de vez não escapa. Mas um dia Deus vai te chamar para o acerto de conta. Por isso, nessa trajetória, nesta caminhada, é momentos de preparação, é momento de vigilância,
É um momento de busca a Deus. É um momento de preparo. Se ontem Jesus estava próximo às portas, hoje Ele está mais próximo ainda, amanhã está mais ainda próximo. E o conselho da Bíblia diz: se tu, aquele que quer morar no céu, se santifique cada vez mais, porque Ele é santo. Se purifique cada vez mais, porque Ele é puro. Que você não seja pego de surpresa naquele dia. Amém, irmão? Glória a Deus. Eu faço um convite agora, meu tempo ali já passou. Se tiver alguém que quer essa nova Jerusalém celestial, como foi feita a leitura, que no qual Abraão focava. Ele não focava uma terra física, mas espiritual. Eu convido você agora para vir aqui reconciliar, ser crente, se entregar a Jesus como Salvador. Jesus Cristo disse: sem mim nada poder fazer. O ser humano pode ser mais bonito, mais rico, jovem, famoso, inteligente, mas se não tiver Jesus, é fracassado, é decepcionado, é envergonhado. E aquele que abandona as mãos, aquele que despreza a cruz de Cristo sobre os seus ombros, abandona Deus, o seu nome será escrito na terra e será envergonhado até o tempo apaga. Mas se você ficar fiel a Deus, você vai chegar lá. Nós vamos chegar lá em nome de Jesus. O herói da fé no capítulo 11 diz que Deus fez das fraquezas força. Eles tombaram, mas eles estão na galeria do herói da fé, com a sua salvação e a sua vitória nas mãos. Então vamos prosseguir avante, porque o céu já está aí próximo. Nós já estamos chegando em Canaã, viu, irmão? Está perto a chegada. Os 72 sinais que Jesus falou, já aconteceu 71 sinal. Só está faltando um sinal para acontecer. E a qualquer momento ele vai acontecer. E a igreja vai subir. E o que ele fala, ele é fiel e verdadeiro, porque ele diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E ele disse: eu não sou homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que eu falo, eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Tem alguém que quer ser crente ou reconciliar? Se não tem alguém, eu agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir a banda, né, irmão, mais uma vez. E nós vamos recolher a oferta. Glória a Deus. Vamos recolher a oferta.
participação na escala semanal, o pastor pediu para que a gente pudesse estar passando aqui. Segunda-feira nós teremos aqui ciclo de oração para toda a igreja na direção do departamento de senhoras. GIF, na residência da irmã Valdiza, na direção do presbítero Israel Soares. Também amanhã nós teremos nossa quarta edição do Impacto Jovem. O Impacto Jovem é um evangelismo em massa, que é na direção do departamento de mocidade, da Almadiceia, do nosso campo, onde todas as congregações participam com a juventude, e também aqueles irmãos que desejam. O irmão Carlos sempre participa conosco, sempre está presente conosco, e amanhã é a nossa quarta edição já deste mês, já deste ano, e será ali na subcongregação Monte Sião. E nós queremos contar com nossos jovens ali, contar com a igreja também, que não estará aqui no centro de oração e não tem outra programação, para estar conosco amanhã às 19 horas ali na subcongregação Monte Sião. Nossos jovens estão convidados, como o nosso irmão Thiago já deve ter frisado, amanhã a partir das 19 horas ali na subcongregação Monte Sião. Na terça-feira nós temos culto de oração e testemunho. A direção do culto de terça é o presbítero Carlos Pessoa, e com a palavra o presbítero Miguel Soares, que vai estar ministrando a palavra na terça-feira. As crianças terão ensaio de oração ali na salinha, e nossos jovens também estarão participando ali do culto de mocidade, viu, jovens? Teremos um culto de mocidade ali na subcongregação Monte Sião, é o primeiro culto de jovens dele ali. Eles estiveram conosco no nosso culto, não foi? Não foi, Jocas Danês? E aí nós estaremos ali apoiando eles na terça-feira, tá bom? O Diego conta com a nossa participação ali na terça-feira. Quarta-feira, culto de oração e doutrina e Assembleia Geral do nosso campo, ali no Templo Central, com a participação de todas as congregações e subcongregações. Louvor, estarão todos os conjuntos do nosso campo, Unidos em Cristo, Geração Eleita, Heroínas da Fé, e também o conjunto Gideões. Pastor, temos conjunto individual, mas temos. Hoje o conjunto está escalado, o conjunto Gideões aqui da congregação. Não, a heroína não está, viu? Mas é para participar do culto. Não, pastor? Viu, meus irmãos? O pastor escalou os conjuntos das congregações, viu? E aqui da nossa congregação, o conjunto escalado foi os Gideões. Então, os Gideões vai estar louvando e a igreja toda vai estar participando, adorando o Senhor nesse culto de Assembleia Geral na quarta-feira, às 19 horas, ali na nossa sede, viu? Na quinta-feira nós temos culto de ensino da palavra, dirigente presbítero Ilmar Marques, preletor, nosso pastor, evangelista Nilton